Olá, educadores! Olá, educadoras! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre tema do universo da educação e da literatura. O programa é produzido pelo grupo Elo Editorial, pelas editoras Perabook e Elo Editora, apresentado por mim, Ivani Magalhães. E aqui nós recebemos convidados muito especiais e eu convido vocês a conhecer a nossa convidada de hoje. Hoje recebemos uma convidada especial que transforma palavras em potência e histórias em caminhos de representatividade. Vanessa Meriqui é escritora, jornalista, contadora de histórias e pesquisadora nas áreas de literatura infantil, com mais de 15 livros publicados. Com uma carreira marcada pelo protagonismo feminino e pela força da narrativa, ela vem construindo uma literatura que ecoa e transforma. Olá, Vanessa! Muito bem-vinda! Nossa, eu é que agradeço o convite, essa apresentação linda. Agradeço a você, Ivani, agradeço ao Grupo Editorial Elo. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo muito gostoso. Com certeza, e muito obrigada por aceitar o convite para essa conversa. Bom, nós vimos aqui a sua apresentação, uma breve apresentação, mas eu gostaria de convidar você para completar. Ah, tá. É uma longa história. Eu sou jornalista de formação. Trabalhei 42 anos como jornalista. Amo jornalismo, amo. No jornalismo eu fiz de tudo. Rádio, cinema, TV, jornal, revista, uma delícia. Aí aconteceu uma coisa terrível na minha vida, uma coisa traumática, de grande perda e tal, e eu precisei me recompor, porque foi uma tragédia, eu fiquei totalmente descompensada, e fui me recompor na contação de histórias. Eu tornei-me contadora de histórias voluntária em hospitais. Uma excelente contadora. Obrigada. Para crianças. E aí, realmente, foi uma coisa que me pegou. Eu comecei a pesquisar muitas histórias. Eu fui fazer uma pós-graduação, onde, inclusive, eu conheci você. Uma pós-graduação maravilhosa sobre a arte narrativa, né? Performática, com abordagens lindas e, enfim, contando histórias, eu descobri que eu também podia escrever histórias. Então, de contadora para ser escritora de livros infantis foi um pulo. E isso abriu um outro mundo para mim, porque daí, como contadora de histórias, como escritora de livros infantis, e aí eu me especializei em literatura infantil, eu comecei a fazer oficinas, a dar aula para professoras sobre a arte de contar histórias e sobre literatura infantil, de que maneira as histórias infantis impactavam as nossas crianças, os nossos adultos, os nossos adolescentes, os nossos educadores. E aí isso foi um outro universo. E na medida em que eu saí, e durante muitos anos, e faço isso até hoje, dando palestras, dando oficinas, dando cursos longos, a médio e longos prazos, eu comecei a ouvir muitas mulheres. Havia situações, Ivani, que eu ia para dar uma oficina, sabe aquela oficina que você dá muito também, num sábado de manhã, numa escola. Muitas educadoras. Para 20 educadoras ali daquela escola. E aí você faz uma pergunta, e aquela pergunta é o gatilho para alguém falar de alguma coisa pessoal, que aí é outro gatilho para ver. Enfim, eu acabei ouvindo muito, porque aquele nosso mantra, um bom contador de histórias, uma boa contadora de histórias, é, sobretudo, um bom ouvinte. Eu comecei a ouvir muitas mulheres, e aí a vontade que deu foi de escrever principalmente para mulheres. Então, daí eu comecei a pegar minha literatura e focar para adulto com protagonismo feminino.
Aí eu fui estudar mais um pouco, fiz outra pós-graduação, especializei-me em literatura brasileira produzida por mulheres. Criei uma newsletter chamada Isso Não é Coisa de Mulherzinha, onde eu falo de literatura produzida para mulheres e sobre mulheres. E estou aqui com você, para a gente falar sobre tudo um pouco. Incrível! E olha só, né? Você acaba abrangendo com a sua atuação muitos universos, mas todos eles permeados por uma pesquisa séria e aprofundada sobre literatura. Literatura para as infâncias, literatura na vida humana. Então, eu gostaria de te convidar para você dividir um pouquinho com a gente. Como você percebe, Vanessa, o potencial da literatura na nossa vida? Bom, é ponte para tudo, né? O ser humano precisa do simbólico. E quando ele não tem o simbólico, a sua consciência fica rebaixada. E o coletivo, numa consciência rebaixada, invariavelmente terá problemas, né? Isso explica muita coisa que a gente tem visto e convivido, né? O que acontece com o simbólico? Então, vamos começar falando da criança. Essa ponte que a fantasia traz, né? Essa possibilidade que a contação de histórias, a literatura oferece para a criança. Então, eu já vou para uma questão prática. Vou te contar um episódio, por exemplo, que aconteceu no hospital. Eu contava histórias no Hospital Infantil Sabará. Maravilhoso, que tinha uma biblioteca linda, um potencial maravilhoso. E eu contava para crianças em UTI, que é muito difícil. Inclusive, as oficinas que eu dava no hospital era justamente para formar contadores nesse nível de delicadeza, de crianças em UTI e pais acompanhando aquela criança. Bom, entro eu num quarto de UTI com um garoto já de uns 7 anos em cuidados paliativos. A gente já sabia que ali era complicado. Mãe sentada no computador, pai sentado no tablet, o menininho assistindo a televisão. Eu entro com um monte de livros e pergunto se ele quer ouvir histórias, peço licença para os pais, o procedimento é sempre esse, e digo se ele quer escolher. Ele escolhe um livro sobre luto e perdas, que você deve conhecer, A Velhinha que Dava Nome às Coisas. Quando ele escolhe esse livro, minha perna já faz assim. Aí eu falo, eu gosto muito dessa história. Ele falou, eu também, eu já li no meu colégio. Falei, tá bom, você quer que eu leia, você quer manusear o livro, você quer que eu conte, o que você quer? Ele falou, eu quero que você conte para os meus pais. Ivani, a minha perna que estava bamba, eu falei, eu posso sentar? Aí eu olhei para a mãe, eu posso te contar? E aí eu contei, com toda a emoção que eu sinto até hoje, uma história de luto de uma velhinha que dava nome às coisas porque ela não queria mais ninguém à sua volta por medo de perder as pessoas que ela amava. E a história é muito boa porque ela termina muito bem, né? É a velhinha recuperando essa sua capacidade de amar, né? E aí é a hora que eu termino a história, eu bastante emocionada, olhando para a mãe, porque eu nem olhava para o menino, a mãe vem, me abraça e fala, muito obrigada, agora eu entendi tudo. Uau. E eu digo para ela, eu também. Então, aquele menino que olhou, que conhecia aquela história, ele usou esta ponte para dizer para a mãe e o pai, olha, vai doer, mas vai ficar tudo bem. Aquilo foi uma grande lição. As crianças são sábias. Sábias.
Bom, vamos pular para uma outra etapa. Estou eu fazendo uma oficina para professores, educadores, numa escola aqui na Zona Sul de São Paulo. E quando eu vou falar da importância, e não importa que seja a literatura clássica, erudita, a literatura contemporânea também é esta ponte, estou eu contando este episódio, e aí ouço uma professora dizer: "Ah, então eu quero falar também." Eu falei: "Ótimo, estou ouvindo." Aí ela conta o seguinte: ela dava aula, ela dá aula numa escola, periferia, Zona Sul de São Paulo, numa dessas escolas que tem o contraturno, e tinha uma menininha que era muito alegre, muito criativa, muito brincalhona, no período da manhã e ficava no contraturno. Numa segunda-feira, esta menininha chega completamente amuada. Essa professora fala: "O que foi que aconteceu?" A menina não explica. A menina não brinca no recreio, não almoça, vem o contraturno, ela fica muito tristinha, na hora de deitar do soninho ela não quer falar com ninguém, e a professora muito atenta a ela, porque a educadora que presta atenção, que tem o olhar para os sinais. Faz uma escutativa. Faz uma escutativa, né? E aí ela chega no fim do dia e fala: "Olha, sua mãe já vem te buscar. Como eu vi que você passou o dia muito triste, eu queria te contar uma história. Eu sei que você gosta de histórias, então antes de ir eu queria te contar uma história. Quer escolher?" A menina falou assim: "Só se for a história dos 3 porquinhos." Aí a professora vira para mim e fala assim: "Aí eu contei aquela singeleza daquela história dos 3 porquinhos." Bom, para começar, 3 porquinhos é uma história iniciática, é singela até a página 2. A gente sabe o quanto ela é representativa, o quanto os contos de fada são representativos e potencialmente simbólicos. Ela conta essa história para esta menina. E quando ela termina essa história, a menina diz: "Então, foi assim que aconteceu lá em casa, mas não foi o lobo que assoprou a minha casa até cair. Foi a polícia que veio, derrubou, aí o homem veio com o trator, derrubou toda a minha casa, a polícia ainda prendeu meu pai e jogou a minha boneca na rua." Então essa menina precisou de uma história singela como os 3 porquinhos para contar para aquela professora que ela tinha acabado de vivenciar uma desses movimentos de tirar, Reintegração. de reintegração de posse e tirar, às vezes, de maneira violenta as pessoas que estão instaladas naquele terreno. O que eu quero dizer com isso tudo? E há quem chame de historinhas. Eu fico indignada, porque não existe. Eu falo: senhoras educadoras, senhoras professores, senhores professores, não existe historinha, não existe livrinho, né? Chapeuzinho Vermelho foi publicada a primeira vez em 1697, ultrapassou séculos e é contada até hoje. Depois a gente pode até falar da Chapeuzinho Vermelho. Não é porque é uma historinha, é porque é uma história forte, potente, simbólica. Um livro, para chegar na mão dos leitores, ele passa pelo autor, pelo revisor, pelo editor, pelo ilustrador, pela gráfica, pelo diagramador. Passa na mão de 100 pessoas, pelo menos. Não é um livrinho, é um livro, né? Então, não existe historinha nem livrinho. E aí, o que eu quero dizer com isso? Desse simbólico que a gente fala, da importância da história, dessa escutatória, né? Desse escutar que o outro lado tem que ter, né? Então, isso tudo sempre foi uma grande lição para mim, Vani. Perfeito. É muito bom te ouvir, Vanessa. Obrigada. Eu gostaria de aproveitar, antes de provocar a Vanessa para o nosso próximo tópico, de convidar vocês que estão aí nos assistindo para que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem, comentem, deixem sugestões para os nossos
próximos episódios, quais temas vocês, educadores, educadoras, gostariam de assistir aqui numa boa conversa? Deixem aí nos comentários. Muito bem, Vanessa, vamos lá. Eu gostaria agora de entrar num tópico que eu tenho plena convicção de que você vai nos ajudar bastante. Recentemente, nós assistimos uma grande repercussão a partir da série da Netflix, Adolescência. E como sei que você tem uma experiência grande com jovens, com adolescentes e também, como jornalista, uma grande estudiosa, uma grande pesquisadora e que pode nos elucidar em relação a muitas questões, sobretudo aquelas ligadas à relação de meninos e meninas. Então, eu gostaria de te convidar a falar um pouquinho da sua experiência com adolescentes, como você viu, se essa série também te impactou e que dicas você pode nos dar para nós, educadores, educadoras, pais, mães, que convivemos com os adolescentes com relação a essas temáticas levantadas pela série. Tá ótimo. Então, eu vou... antes de entrar na coisa da adolescência, que é um excelente tema mesmo, eu acho que todos nós, a gente estava falando agora de estar atento aos sinais, é disso que se trata, né? Então, antes de falar disso, eu queria falar um pouco dessa minha convivência com adolescentes, que eu nunca achei que fosse possível contar histórias para adolescentes. O meu foco era muito a criançada, que vem com toda uma outra energia e tudo mais. Eu tive alguns episódios muito interessantes. Uma vez eu participei de um festival internacional de contação de histórias em Buenos Aires. Na verdade, foi numa cidade próxima a Buenos Aires. A Argentina lê-se muito mais do que no Brasil, né? Então, o público leitor lá é muito melhor preparado para receber contador de histórias, inclusive. Eu fui contar histórias numa quadra com 400 adolescentes. Você deve saber o que é isso, porque a gente já passou por essas situações aqui também. Só que aqui o adolescente está assim, ó, senta para contar a história para ele está com o celular. Ele nem te olha. E lá eu contei histórias para 400 adolescentes num portunhol horroroso, né? E eu não ouvia uma mosca. Eu não ouvi uma agulha cair. Não havia celular na mão daqueles adolescentes. E quando eu cheguei, eu falei, olha, eu sou uma escritora brasileira e eu gostaria de contar para vocês, e inclusive em agradecimento à recepção que vocês estão me dando, uma história de uma autora argentina. E contei uma história linda, O Sombreiro, da Maria Helena Walsh, que é uma autora argentina que eu amo de paixão. Então, foi uma experiência maravilhosa. Em compensação, aqui eu já passei por 2 outras experiências que foram um grande aprendizado também. Uma delas foi assim, aconteceu uma coisa que você até já me disse que aconteceu com você. Estava eu num festival de contadores de histórias, quando chegou uma contadora pataxó. E aí a organizadora do festival falou, Vanessa, eu vou pegar esse teu público aqui e vou colocar para aquela contadora de histórias, porque inclusive a história dela é muito interessante, é da nação indígena dela, e aí essa criançada que vai ouvir, eu te jogo para outro público. Tá bom. Entro numa sala e o outro público no celular e no chiclete. Falei, caramba, adolescente. Aí eu já falei, quem gosta de ouvir história, ninguém gostava. Quem gosta de videogame, alguém levantou a mão e falei, videogame é bom. Videogame tem uma narrativa é história. Então já foi legal. Quem já leu, nananã. Aí, Vani, eu olhei para aquele pessoal e falei assim, quem já se apaixonou? Gente, adolescente, todo mundo já se apaixonou. Todo mundo já sofreu por amor. A série tem muito a ver com isso, não é? E aí, as meninas levantaram a mão, os meninos não deram muita bola. Eu falei, bom, mas já que tem um grupinho aqui que sorriu para mim, eu estou me achando convidada a contar uma história de amor para vocês.
Tasquei uma Marina Colaçante. Sabe aquela história do homem que não tinha nome? Que eu amo de paixão contar? Aquilo pegou de uma maneira que emocionou, porque era uma história de amor de 2 jovens, né? Então, aquilo me fez muito bem. Pula para um outro festival, estou eu lá no Paraná, e aí vem um grupo de adolescentes também. Aí eu viro e digo, gente, eu vou virar de costas para vocês não se sentirem constrangidos, porque quem não leu nada até agora, porque daí o tema era leitura, literatura, enfim. Quem não leu nada até agora não vai ficar constrangido. Eu vou ficar de costas e quem quiser dizer o que está lendo ou que leu recentemente ou que já leu alguma vez na vida, me diga. Aí virei de costas, ouvi Percy Jackson, Harry Potter, Insurgente. De repente eu ouço assim, A Cartomante. Aí eu virei. Eu falei, quem falou A Cartomante? Faixa etária, 14, 15 anos. Aí um garotinho, qual é o seu nome? Vitor, nunca esqueci, até porque é um nome lindo. Quantos anos você tem? 15. A Cartomante, o conto, A Cartomante, é o conto A Cartomante. É do Machado? É do Machado. É do Machado de Assis? É, menino, do Machado de Assis. Só faltou fazer né? Pô, que professora é essa, né? Eu fiquei absolutamente emocionada. Eu falei, mas então, Vitor, o que você pode me dizer do Machado de Assis? Ele falou, olha, a linguagem é meio velha, né? Mas a história é muito boa, eu gosto das histórias dele. Claro, Machado de Assis é universal, gente. E ele não disse a linguagem é ultrapassada. Ele disse a linguagem é meio velha. E eu nem me importei, porque eu estou ficando velha, veja a cor do meu cabelo. Ficar velha não quer dizer nada. É uma outra linguagem, né? Então, foi uma experiência maravilhosa. Bom, vamos pular para a série Adolescência. Excelente narrativa. Senhores educadores, senhoras educadoras, quem não assistiu, por gentileza, assistam, porque, assim, é necessário. Não é que é divertimento, não é entretenimento, é necessidade. Não é que estejamos panfletando a série, é que ela traz conteúdos que realmente são relevantes. Fundamentais para nós. Aquilo abriu um portal, né? Então, do que se trata? Um garoto, eu acho que a gente pode até dar os spoilers, porque é importante falar sobre isso. Porque não se trata de quem matou. Uma menina é morta a facadas, uma estudante de 13 anos é morta a facadas. Não se trata de quem matou, porque na série sabe-se quem matou. O que se trata é de por quê. E é o porquê que essa história traz. Quais são os contextos? Quais são os contextos? Então, o que acontece? Acontece um absurdo nas redes sociais, né? Isso precisa ser discutido. A falta de percepção dos pais do que está acontecendo com aquele garoto, né? O bullying, né? E uma coisa que vem acontecendo, e é preciso que a gente diga, existem movimentos nas redes sociais gravíssimos, seríssimos e perigosíssimos, né? Então, que, assim, influencers do pior tipo, esse William Tate, a gente precisa dar nome, porque eu acho que as pessoas precisam ficar atentas, né? Ele prega a misoginia. O que a série vai falar? A série vai falar dos incels, né? Que é a nomenclatura que está se dando ao celibatário involuntário, e um movimento do 100%, 80-20, que diz que, né, esses caras malucos dizem que 80% das mulheres só vai se apaixonar pelos 20%. E esses 20% é o que são os melhores. Mas a culpa não é dos outros, a culpa é das mulheres.
Então, vai começar um movimento, e isso já vem há muito tempo, de misoginia. Discurso de ódio declarado. Discurso de ódio declarado, misógino e criminoso. Este menino, protagonista da série Adolescência, vai passar por isso, né? E aí, o que vai acontecer? Ele não tem uma relação de pertencimento, que é o que acontece na adolescência. Então, por isso, quando eu estava naquele grupo, eu perguntei quem lê, quem não lê, e virei de costas para não constranger quem não lê. Não é verdade? Então, a sensação de pertencimento tem que se dar, e quando não se dá, o adolescente vai procurar. E ele vai procurar nas redes sociais, e infelizmente, dependendo do que está acontecendo com ele, e aí tem uma coisa, né? Do quanto os jovens estão tendo problema. Tem aquele livro... Geração Ansiosa, do Jonathan Hart, que ele fala do quanto a alta conectividade dos adolescentes implica na saúde mental dos adolescentes. Ivani, ele traz uma pesquisa no livro que de 2010 a 2020, as meninas cresceu 145% de problemas de saúde mental nas mulheres. E meninas, adolescentes, e cerca de 161% de problemas de saúde mental nos meninos. Então, quase 200% da galera que tinha problema de saúde mental, ansiedade, introspecção, sensação de não pertencimento, recolhimento, cresceu quase 200%. E na sala de aula, os educadores vão se deparar com esse cenário. Exatamente. E é um cenário que, assim, ainda bem que hoje a gente pensa, existe um movimento de tirar celulares da mão, porque são nas redes sociais que ele se sente ou num grupo, ou nessa sensação de pertencimento, ou fora dela. E quando ele está fora dela, ele vai o quê? Encontrar esses grupos misóginos, esses grupos que têm um discurso de ódio, que vão lhe dar a sensação de pertencimento. Não é à toa que meninos adolescentes estão se armando, estão invadindo escolas, estão agredindo colegas e professores. Isso roda na internet. Agora, eu te pergunto, senhoras educadores, senhores educadores, a culpa é da internet? Não, gente, internet é uma coisa bárbara. Metade das minhas pesquisas eu faço por internet, né? A culpa é das redes sociais? Bom, tem redes sociais muito boas, né? Então, assim, não dá para você ir num escalonamento. A culpa é do adolescente? Será? A culpa é do pai que não percebe? A culpa é do professor que não consegue entender o símbolo, como na série Adolescência? Sim. Aquela escola é um caos. Aquela escola é um caos. O investigador que vai até lá, o filho dele dá uma aula para ele sobre o que significa aqueles símbolos. Não, mas ele recebeu o coraçãozinho azul da menina. Aquele coraçãozinho azul não era um símbolo de amor, ao contrário, era um símbolo de desprezo. Tem todo um universo paralelo desconhecido por parte dos adultos. Então, exatamente. Esse distanciamento só favorece que esses adolescentes se mantenham em contato com tudo isso sem ter o mínimo de maturidade, de discernimento, e aí entra essa necessidade de falarmos sobre isso. Ele não tem o córtex central formado ainda. Ele, né, é assim, a relação emocional dele com o mundo ainda está se formando. E o duro é que, assim, às vezes, o pai não percebe aquela coisa da história da professora que entendeu os sinais da menininha, né? O que é aquela depressão, o que é aquela não convivência, o que é aquela intolerância. Tudo isso tem que ser percebido.
E aquela cena final daquele pai, quando ele percebe que foi aquele filho que matou aquela menina. Que tinha tudo e que era tão quietinho. Tudo, que era tão do bem, que era uma família que teoricamente parecia tão estruturada. Quando ele pega aquele ursinho, coloca na cama e cobre aquele ursinho, beija aquele ursinho e diz: desculpa, meu filho. A vontade daquele pai era de ter um bebê e recomeçar. Então, minha gente, não vamos recomeçar, vamos aqui, agora, já. Então, foi maravilhoso você tocar nessa série, falar disso, Ivani, porque assim, o que nós, educadores, podemos falar com relação a isso? Olha, primeiro, a série tem que ser assistida pelo mundo, porque ela suscita todas essas discussões, né? O quanto as redes sociais podem impactar esses alunos, o quanto o adolescente está doente, o quanto a saúde mental do mundo, essa ansiedade no mundo de você ser uma pessoa que você não é, porque as redes sociais exigem isso, né? O perigo dos maus influenciadores. Outro dia você falou mesmo num podcast aqui sobre os perigos das redes sociais, então não vou nem me alongar. Sim, mas esses conteúdos sendo produzidos sem uma curadoria, sem um cuidado, né? Sem uma regulação. Exatamente, Vani. Então, essa coisa de... O que a gente pode fazer enquanto educador? Observar esses sinais. Aí, levar essa discussão para a sala de aula. E aí, né, a literatura, onde é que ela vai ajudar? E não estou colocando aqui uma proposta didatizante, não é disso que se trata. Mas a literatura, em sala de aula, a literatura levada pelos educadores, ela propicia uma porção de coisas. Ela propicia um senso crítico maior, né? Ela oferece uma discussão, então você pode contar histórias, você pode ser mediadora de leitura, você pode montar clube de leitura temático para levar discussão. Leva essa discussão para os alunos. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui chamada para dar uma palestra sobre a baleia azul. Você lembra desse fenômeno da baleia que todo mundo se cortava? Eram adolescentes. Agora há pouco nós tivemos crianças morrendo por desafios. Por desafio de cheirar desodorante aerosol. Gente, isso está na rede. Então, senhores pais, pelo amor de Deus, observem, seu filho se trancou no quarto, o seu filho está tempo demais. Você não está sendo chato, você está sendo cuidador. Essa escuta não pode ficar de lado, tem que acontecer. E aí eu vou lá para o Chapeuzinho Vermelho. Por que eu acho que Chapeuzinho Vermelho é tão simbólico? Por quê? E até uma vez uma professora num curso falou assim: mas eu não conto a história do Chapeuzinho Vermelho como lobo sendo mal. Eu falo que o lobo, ele está fora do habitat natural dele. Não, o lobo é mau. O lobo é mau porque o mal existe. E hoje, o lobo mau, ele não está mais, sabe, lá na floresta. O lobo mau está vendendo pipoca, está vendendo droga no pipoqueiro. Não estou acusando pipoqueiros, tá? Mas ali, o lobo mau pode estar vendendo droga na porta da escola. O lobo mau pode ser o pedófilo da internet. O lobo mau pode ser o misógino ali da rede social. Né? O lobo mau existe. E quando a mãe da Chapeuzinho Vermelho diz: não vá pela floresta, porque o lobo mau ronda a floresta, é uma tutora dizendo: me dá aqui o teu celular que eu quero saber o que é que você está vendo. É uma pessoa dizendo, uma professora dizendo: pessoal, vamos guardar esses celulares, porque, olha, a aula de hoje é bastante interessante, não quero saber de celular. Apesar de que agora, né, com essa nova lei que pegou, felizmente pegou. Ainda bem. Essa semana vi matérias discutindo o aumento da busca, né, da presença das crianças nas bibliotecas escolares, como um efeito já aparecendo da lei que proíbe o celular nas escolas. E né? Tem outra notícia boa. Ou seja, nem tudo é ruim. Nem vamos tudo falar é de ruim. coisas Vamos boas. falar de coisas boas.
a nossa última pesquisa de retratos da leitura no Brasil, a 6ª edição, divulgada em 2024, ela... É claro que ela traz uma notícia péssima, que 7 milhões de brasileiros deixaram de ler, mas, em compensação, a faixa etária, eu estive vendo lá na minha pesquisa na internet, a faixa etária de 13, 14 até 17 anos não caiu. Todas as faixas etárias caíram. Essa da adolescência não caiu. A luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel. Haja vista a última Bienal do Livro, que teve recorde de participação de adolescentes e jovens, né? Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, né? Então, assim, a gente tem uma esperança. Eu sou muito esperançosa sempre. E a gente, como educadora, não pode perder a esperança, né, Ivani? De maneira alguma. A gente vai para a sala de aula, a gente vai contar uma história, né? A gente vai a esses encontros, certa de que a gente vai fazer um papel, não é de entretenimento, é trazendo toda essa bagagem secular, milenar, que as histórias nos trazem, que a literatura nos traz. Verdade. Vanessa, esse papo está muito bom. Tenho certeza que vocês que estão nos assistindo concordam comigo. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos, de todas. A sua audiência é muito importante para nós. Deixa a sua curtida, o seu like, comenta, compartilha com seus grupos, que aqui, nesse podcast, nós temos um espaço para trazer temas importantes que podem inspirar as suas práticas. Então, nos deixem também alguns comentários dizendo quais temáticas importam, que nós vamos cuidar para que isso se torne real aqui e que, de verdade, possamos ajudar nesse trabalho que não é fácil, é bonito, é potente, é importante, mas não é fácil. Então, estamos aqui juntos para fazer isso acontecer. Vanessa, já estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa. Muito rápido. Passou. É que eu falo mais. Muito bom. Ainda temos um tempinho, mas como eu sei que cada tema aqui rende bastante, então achei melhor já sinalizar que estamos indo para o nosso último bloco de conversa. E eu gostaria, quem sabe dá tempo da gente puxar mais um pouquinho, mas eu gostaria de contar aqui para a nossa audiência dos livros que você tem publicados aqui pela Elo Editora. Olha só. Nós temos aqui o livro Mitaí Conta Até 10, com ilustrações da Érica Astronauta. Maravilhosa. E temos aqui Que Barulho é Esse, Mitaí? É Mitaí? Você vai me ajudar. E as ilustrações também da Érica, aliás, ilustrações incríveis. E eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, se quiser mostrar um pouquinho, mas nos conte um pouquinho sobre essas obras que eu achei muito interessantes. Agora vamos trazer nosso foco agora para as crianças, saímos um pouquinho desse universo dos adolescentes e vamos falar dessa literatura potente e que só vai contribuir com o desenvolvimento das nossas crianças. Vou passar aqui para você. Eu tenho muito orgulho, eu sou muito grata à Elo Editora por ter publicado esses 2 livros. Na verdade, ele é uma coleção, tem mais alguns originais por aí, aqui na editora. E esse aqui foi uma demanda mesmo para os pequenininhos, onde a gente falava do número, mas também a gente aproveitava para falar dos números, mas para falar da vidinha social da Mitaí. Gente, olha essa ilustração. Linda. Muito linda, né? Para falar dos encontros da Mitaí com os amigos, para falar da importância da escola, da importância da imaginação. Olha que interessante, quando vai falar do número 7, a Érica traz as 7 cores do arco-íris, para falar do convívio social. Então, este livro, brincar, olha a capa, é uma gostosa brincadeira. Eu gosto muito do Mitaí Conta Até 10. Já Que Barulho é Esse, Mitaí? É um livro que eu até queria falar dele. Tranquilo, hein? Nós estamos com pressa. É um livro que trata do medo, mas trata também do acolhimento. E vamos, de novo, fazer um gancho dessa coisa da família conseguir entender o que se passa quando uma criança quer ser acolhida. Então, essa é a história da Mitaí,
que ela vai ouvir muitos barulhos à noite na casa dela. Aqui a editora fez um shotzinho de um vídeo que é maravilhoso. Assistam, porque é muito lindinho, com animação, muito lindo. E aí a Mitaí vai ouvir muitos barulhos. Que ela não sabe se é torneira pingando, que ela não sabe se é um monstro debaixo da cama. E que dá medo. Que há muito medo, ela está apavorada. Ela não sabe se é um cachorro latindo, ela está muito apavorada, está com muito medo. Ela vai para o quarto dos pais, mas os pais estão dormindo. Tudo está acontecendo na vida da Mitaí com o barulho que ela está escutando. Olha como ela fica apavorada, gente. Ai, tadinha da Mitaí. Quando, de repente, ela não aguenta aquele barulho e ela dá um enorme de um grito, porque podia ser fantasma, não podia, Ivani? O que você acha que devia ser? Que ilustrações incríveis. Lindas, estou aqui, né? encantada. A Mitaí não se aguenta e dá um grito. E é essa coisa, né? Muita criança, muito adolescente não consegue dar o grito para fora, mas o grito para dentro está acontecendo. Só que aqui, ó, os pais da Mitaí percebem que ela está com medo e eles vão até ela, né? E quando eles vão até ela... Ai, peguei o microfone. Eles vão descobrir o que está acontecendo com a Mitaí. E aí, o barulho não era assim tão sério. Eu nem vou contar o que era o barulho. Pensei que você ia contar. Não era assim tão sério. Mas para uma criança que está com medo, Tudo para uma importa. criança que está na fase de descoberta, tudo pode acontecer. E o importante é o quê? É deixar essa criança vivenciar, mas também acolher o medo dessa criança. E eu acho, Ivani, já que a gente está terminando, que é isso, as histórias são assim. Elas nos dizem, poxa, vamos acolher, né? Porque não é só a criança que precisa ser acolhida, né? São os adultos, né? Então, e os adolescentes, enfim. Então, quando eu começo a escrever para adultos com público feminino, foi porque eu estou acolhendo as histórias de todas aquelas mulheres que, por mais de 10 anos, me contaram suas histórias. Eu vivi aquelas histórias. E muitas histórias que trazem a marca do silenciamento, né? Toda uma vida silenciada. Exatamente. E que, de repente, encontra uma oportunidade para se abrir e isso... Exatamente. É dar voz às mulheres. E o quanto isso traz um alívio, um conforto para que essas mulheres possam seguir em frente com mais saúde, né? É isso, porque assim, é dar voz à criança, ao adolescente, à mulher, dar voz aos oprimidos, né? Ouvir e permitir que a literatura seja um veículo, né? Uma válvula de escape, ou seja lá que nome se dê, mas permitir que ela seja um caminho. Então, assim, eu acho que esse é o meu trabalho com tudo aquilo que eu faço. Com contação de histórias, com aula, com escrita para criança, com escrita para adultos. É fantástico. Você traz essa literatura como um grande espelho, onde as pessoas, sejam crianças, sejam especialmente as mulheres, que é o seu foco de pesquisa atual, possam se ver, isso. Possam ver ao outro. Isso. E possam ampliar as suas perspectivas de visão de mundo. E acolher, né? E acolher, porque assim, é isso que o mundo está precisando, né? As pessoas estão precisando de acolhimento, sobretudo atualmente, né? Onde tudo parece tão perdido, né? Ai, sim. Bom, ainda temos um instantinho, então eu gostaria só eu fiquei com uma curiosidade, não podemos encerrar esse podcast com essa curiosidade, né? Então, assim,
Essa sua relação com a literatura de protagonismo feminino, isso é um anseio que partiu de você? Teve um gatilho para isso? Como é que você chega para essa pesquisa que está cada vez mais abrangente, né? Cada vez mais a sua vida tem se dedicado a trabalhar com a temática do protagonismo feminino nas histórias que você escreve, nas histórias que você pesquisa e conta. Acredito que os contos tradicionais, eles também são um veículo. Sim. Quer compartilhar mesmo com a gente um pouquinho? Nossa, com o maior prazer. Então, eu te contei a primeira parte, que foi a minha escutatória. E aí cresceu aquela coisa, né? E é claro que tudo tem uma questão de técnica, então eu fui estudar muito. E tem uma coisa de dar voz àquilo que a gente acabou de falar, de dar voz às mulheres. E não é só dar voz às mulheres como protagonistas, como personagens, ou só como leitoras, é dar voz às mulheres escritoras. Ivani, nós sempre tivemos excelentes escritoras, tanto na literatura brasileira como na literatura universal. Isso é fato. Então, eu vou te contar só uma coisa da dificuldade da mulher, e não vai aí nenhuma questão feminista, mas obviamente somos feministas, mas aí vai uma questão de acordar o mundo para determinadas coisas. Somos excelentes autoras, desde que o mundo é mundo, né? E o Prêmio Nobel de Literatura, por exemplo, tem 120 anos. Sabe quantas mulheres já ganharam o Nobel? Que é oferecido todos os anos, portanto, há 120 anos? Uau. 19 mulheres. É porque as mulheres escrevem mal? Não. É porque as mulheres não são ouvidas. Tá certo? Ultimamente, esse movimento tem sido tão importante no mundo que, nos últimos anos, Annie Ernaux, francesa, ganhou, a Kang, coreana, ganhou, né? Então, assim, tem uma coisa. Agora, Lígia Fagundes Telles, que é minha... Meu Deus, eu amo muitas escritoras brasileiras, mas Lígia é um fenômeno. Lígia Fagundes Telles é um fenômeno. Ela chegou a ser indicada para o Nobel. Ela nem foi para a Suécia. Porque, sabe, foi concedido para o Bob Dylan, cantor americano. Tá bom para você? Pois é. Né? Então, ok, tem grandes autores que receberam o Nobel. Meu livro de cabeceira é 100 Anos de Solidão e o Gabo tinha que ganhar o Nobel. Né? Então, assim, não estou questionando, eu estou dizendo que é preciso falar de literatura produzida por, para e sobre mulheres. E sabe por que a minha newsletter chama Isso Não é Coisa de Mulherzinha? Porque quando Lígia Fagundes Telles escreveu As Meninas em plena ditadura, havia um censor. E o livro tinha tudo para ser censurado. Porque no meio do livro, uma das meninas entrega para a freira do convento, da pensão onde ela mora, uma carta de um cara que tinha sido torturado. Era uma carta muito forte. E aí ela entrega isso. O censor não chega até aquela parte do livro e escreve, não, isso aqui é um livro, isso aqui é coisa de mulherzinha. O censor escreve isso. E não é coisa de mulherzinha, é coisa da vida, era coisa que estava acontecendo. Ela, né? Foi genial. Naquela época. Ela foi genial, né? Então, assim, essa genialidade, ela tem que acontecer e ela acontece, né? Basta ter coragem. Então, quando eu tenho uma news que eu coloco isso numa coisa de mulherzinha, eu vou falar de uma literatura produzida por mulher no mundo, né? Com o intuito único de divulgar a literatura produzida por mulheres, que é muito boa, Tenho lido livros maravilhosos. E não que eu não leia homens, tá? Sim. Machado de Assis, gente. Mas aí vem a importância de se realizar muitas oficinas de escrita com mulheres, sim, de promover saraus, onde elas têm um espaço de visibilidade, né? E, assim, e muitas delas
nem sabem que há caminhos para isso. Gostam de escrever ou tem todo um potencial narrativo ali. Bom, e para você ter uma ideia, meu livro de Contos Marias, ele já foi adotado por 4 clubes de leitura, de mulheres lendo, e já virou teatro narrativo. E eu espero que vire um longa-metragem, que é nele que eu estou trabalhando atualmente. Uau! Então, assim, por quê? Porque há ouvinte, há escuta para o que a gente diz, né? Há escuta para isso. E não é uma coisa contra homem, é uma coisa assim, somos companheiras, vamos lá. O meu próximo romance, que sai agora, em junho, se Deus quiser, ele também tem uma protagonista, mas assim, a relação dela com os filhos, homens, né? Os personagens secundários do livro são homens que têm múltiplas facetas. Isso também é importante. Importante. Eu acho muito importante homens lerem mulheres. Para mudar essa cultura, né? É preciso ali na base, né? Na formação. Homens lerem mulheres é muito importante. É muito importante. Senhores educadores, senhoras educadoras, deem livros escritos por mulheres para os seus alunos. Inclusive, o próximo vestibular, né, de 2026, tem uma lista imensa só de mulheres. Há controvérsia sobre, mas mulheres devem ser lidas. Aliás, Conceição Evaristo, gente, o que é aquilo? Aquilo é um monumento. Aquilo tem que ser lido o tempo todo. Muito. Carolina Maria de Jesus, o que é isso, minha gente? A literatura brasileira é muito linda. Então, eu acho que a gente tem que dizer, tem que falar sobre essa literatura sempre. Ai, que bacana. Como é bom ouvir Vanessa Meric. Obrigada, Muito obrigada. Mas, ó, não terminou ainda não, hein? Nós ainda temos um tempinho e eu gostaria de te convidar, se tem mais alguma temática que você possa trazer pra gente. Você disse que realiza oficinas. Sim, sim. Nos conte um pouquinho, porque quem sabe as suas oficinas possam inspirar oficinas por aí, por esse Brasil afora, para que nós, educadores, para que todos nós possamos também termos aí algumas ideias, porque às vezes, né, a rotina tira um pouco assim da frente algumas Olha, eu faço muitas oficinas, mas tem uma que me agrada pessoalmente, que é o encontro com a escritora. É assim, uma vez entrevistando a Tatiana Belink, maravilhosa na minha época de jornalismo, ela falou assim: um livro cabe numa bolsa, mas dentro de um livro cabe o mundo inteiro. Então, eu aproveito, tinha que ser Tatiana Belink, eu aproveito essa frase e isso virou o título de uma história, ideias na cabeça, um livro na mão. E aí eu faço uma oficina de produção editorial, um encontro com a autora, porque ainda tem alunos, principalmente as crianças, que acham que o autor já morreu. E não é isso, né? E é muito legal você ir lá e falar: não, mas fui eu que escrevi. Foi você que escreveu. Fui eu que escrevi. E aí eu conto todo o processo editorial, digo como é que o livro é feito, como é que é a escolha das ilustrações, da editora, da isso, daquilo, enfim. E depois eu convido a essas crianças, jovens e adolescentes a produzirem os seus próprios livros. E isso é maravilhoso, porque daí a gente dá tudo, dá papel, lápis, caneta, da voz, coisa para recordar, da voz, da vez. Já aconteceram coisas maravilhosas. Eu vou te contar 2 episódios. Um deles, eu dei essa oficina em Foz do Iguaçu para um grupo de crianças de 7, 8 anos. E eu levei todos os meus livros, mostrei tudo, e agora vocês vão contar as histórias de vocês. E aí eles escreveram suas... pode ser um poema, pode ser o teu sonho, pode ser o que tua mãe te falou, pode ser o que você comeu no café da manhã, o que você quiser. E aí eu fiquei encantada, porque teve uma menininha que ali escreveu a história do pai dela. E o pai dela era verdureiro e ele vendia verdura numa perua Kombi aberta. E ela colocou 5, 6 frases. Meu pai vende verdura, a verdura do meu pai é na Kombi. Não. Mas o lindo da história é que ela desenhou a Kombi
e colocou os meus livros pendurados. Ai, que graça. Sabe, assim, e escreveu Vanessa Merick. Falei, mas não é verdura que teu pai vende? Ah, não, mas se você mandar seus livros para mim, eu mando ele vender seus livros na Kombi dele. Gente, eu me ajoelhei aos pés dessa criança, né? E o outro episódio é que eu fui fazer essa mesma oficina para adolescentes, numa comunidade, e aí tem aquela coisa do analfabetismo funcional, que é muito complicado e tal. E uma adolescente, 12 anos, pré-adolescente, ela não sabia escrever absolutamente nada. Falei, não se preocupe, está aqui um monte de revistas e você recorta e pega um tema. Ela falou, é que eu queria escrever o que eu vou ser quando crescer. Eu falei, então, se você não consegue escrever, o visual também é uma forma narrativa. Isso depois de ter dado a oficina inteira. Então, ela já sabia o que era uma narrativa. Aí ela recortou, ela pegou uma Veja São Paulo e recortou os pratos dos restaurantes. E foi colocando em mesas, sabe, assim, diversos pratos da culinária X, Y, Z. Aí, quando eu falei, nossa, que bonito. Ela falou, é porque eu vou ser cozinheira. Uau! Ai, Ivani. Que linda, já com uma perspectiva de futuro. E aí você dá chance para essa criança se reconhecer. Porque aquilo que você falou do espelho, é isso, da criança se ver. Então, a filha do pai verdureiro quis colocar meus livros lá, porque ela se viu lá e ela me colocou lá. E essa menina se viu nos pratos que ela quer cozinhar no futuro. Cara, disse isso não é esperançoso, Ivani? Mas sem dúvida. Disse se a gente não volta para casa assim. E quantas dessas situações acontecem no cotidiano de uma sala de aula, né? E que muitas vezes... às vezes, por N razões, nós deixamos, enquanto educadores, escapar e que podem ser ali um caminho para essas crianças, né? Numa dessas oficinas aqui na Biblioteca São Paulo, que eles me contrataram para essa oficina, eu encontrei um menino que ele disse que vai ser ilustrador. Porque aí eu montei o grupo, um fez o texto e ele ilustrou o livro. Uau, que incrível. Falei, nossa, mas você desenha bem? Pois é, eu vou ser ilustrador. Ah, gente, é maravilhoso. Dar essa possibilidade de autoria, de se autoafirmar enquanto sujeito, encontrar um lugar no mundo e desejar estar nele. Tudo isso abre perspectivas para essas crianças, para esses adolescentes e, de alguma forma, transforma a sociedade. Exatamente. E essa é a função do educador. O educador pode propiciar isso. Nós estamos falando de literatura, estamos falando de sala de aula e estamos falando dessa autonomia dada aos alunos. Uau. É construção de uma Sem sociedade. dúvida. Bom, Vanessa, o nosso papo foi incrível. Eu tenho só a agradecer em nome do Grupo Elo Editorial. Agradecer por você ter aceito o convite para estar aqui conosco. Agradeço a cada pessoa que parou um pouquinho para assistir essa conversa. Esperamos, eu e Vanessa, e eu em nome do Grupo Editorial Elo, que tenha feito sentido para vocês, que de alguma forma tenha inspirado a sua maneira de ver, a sua maneira de atuar na sala de aula, fora dela, como pai, como mãe. Eu tenho certeza que tivemos aqui momentos bastante inspiradores. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, a você. Obrigada, passo aqui agora o microfone para você fazer as suas últimas palavras para a gente se despedir da nossa audiência. Ivani, eu só tenho a agradecer. Né? Porque é uma chance da gente continuar o trabalho. E o trabalho tem que ser feito. Sempre. Todos os dias. É isso. Estamos aqui. Conte que bacana. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigada. E fica aqui mais uma vez o convite para que vocês deixem aí o seu like, a sua curtida, comentem, deem algumas dicas para gente, para que possamos caminhar juntos, lado a lado, nesse trabalho com educação, porque esse trabalho transforma. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.